Zacarias. Aí sim! Fala. Olha quanta gente já tá simultaneamente vendo a gente aí, ó, aguardando a sua entrada. Olha, eu vou confessar uma coisa. É a primeira vez que eu acesso o Instagram. Tá? Que prestígio, hein? E eu criei uma conta no Instagram para participar dessa entrevista. Então, eu peço desculpas pelo atraso, mas é que realmente eu sou jejuno, calorão. Desculpa. Não, o pior é que o senhor ensina muito a tua experiência na sua área, né? E a gente fica, tá começando a aprender essa nova evolução da tecnologia, né? Que hoje, daqui para frente, vai ser isso também. Eu confesso que pouco mexia. A gente tem as pessoas que trabalham, que correm para a gente, por causa que nós temos decisões maiores para tomar, e a gente acaba deixando de lado a tecnologia. Mas agora tá ótimo. Deixa eu só apresentar o senhor aqui, para quem está nos assistindo. Nós temos jornalistas daqui de São Paulo, temos jornalistas de Miami que entraram. Deixa eu só já colocar aqui. Eu estou com o Dr. Álvaro Augusto dos Passos, graduado pela USP em 1980. Ele é mestre pela PUC de São Paulo em 2010, magistrado do TJ de São Paulo desde 1985. Foi juiz substituto em Mogi das Cruzes, titular de Eldorado e Ferraz de Vasconcelos. Auxiliar da capital e titular da terceira vara civil do Fórum Regional da Lapa, juiz substituto de segundo grau e desembargador desde 2011. Bom, para quem não é do meio, para quem não conhece, para quem não tem informação, nós estamos falando com um magistrado que é da segunda instância do Tribunal de Justiça. Ele é membro do órgão especial, ele é desembargador da segunda Câmara do Direito Privado, membro do órgão especial classe eleitos biênios 2017 e 2018, 2019 e 2020, professor titular do curso de Direito da Faculdade Armando Álvares Penteado, a FAP, e professor e coordenador que está crescendo muito, que é a Uninove. Doutor, vamos pelo início? É sempre a pergunta óbvia que eu faço. Como é que o senhor chegou a... Vamos voltar, mas se o senhor se lembrar disso, o senhor tem visto tanta coisa, né, com a experiência da vida? Mas como o senhor chegou a ser um magistrado? Vamos voltar um pouquinho para falar um pouco da sua vida. Bom, primeiro, quero te cumprimentar, Zacarias, deixar o meu abraço, o meu agradecimento pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com tanta gente, cumprimentar todos os jornalistas do cartão de visitas, todos aqueles que nos assistem. Eu sei que tem funcionárias minhas assistindo, eu sei que tem algumas pessoas que são muito próximas a mim, minha filha, enfim. Minha mãe, talvez. Eu arrumei alguma plateia para mim, né? Senão eu ia ficar aqui sem ter com quem falar. Então, eu queria cumprimentar a todos que estão me ouvindo e agradecer especialmente a você pela oportunidade. Bom, esse é um assunto que eu gosto de falar, porque, na verdade, eu sou um magistrado, mas eu tenho uma paixão na vida que é ser professor. Né? E eu falo muito com meus alunos e eu gosto de passar um pouco da minha experiência até como incentivo para eles. Quando eu terminei a faculdade de Direito, eu confesso que eu não tinha muita perspectiva naquele momento, porque foi uma época muito difícil, a gente vivia uma recessão muito grande, né? Isso foi nos anos 80, toda aquela questão das décadas perdidas, né? Então era muito difícil o início de carreira. E eu, então, primeiro prestei concurso para procurador do município de Santo André, onde eu morava. Mas não era o meu objetivo verdadeiro. Eu queria ir para outra área, eu queria ir para a área de gestão, eu queria ir para a área privada, né? E aí eu comecei a fazer outros cursos e fiz o SEAG da Getúlio Vargas, mas não abria uma perspectiva na minha vida. E aí eu resolvi prestar concurso. Foi no estalo. Né? Aí eu prestei concurso e para a magistratura, de muita sorte, e um pouco de sacrifício também, e eu passei. Né? E confesso que foi a melhor escolha da minha vida. Eu sou uma pessoa extremamente
realizada na escolha que fiz e na carreira que eu tenho. Eu amo a magistratura, eu acho que é uma das profissões mais bonitas que existe, é você trabalhar, né, para buscar soluções para problemas dos outros. Né? Na verdade, o juiz é isso. Ele soluciona problemas alheios, ou pelo menos indica o caminho para que ele seja solucionado. Eu tenho conversado com alguns colegas, né? Inclusive, eu até queria que o senhor comentasse. Há 2 semanas atrás, eu entrevistei o diretor da Escola da Magistratura. Eu, Cortez. Quando o senhor entrou como juiz, como é que foi essa... É bom falar de uma pessoa que também passou por isso, por essa escola que hoje também é professor, né? Então, como é que é? O cara passa no concurso, estuda muito, né? Tem que ter uma certa vocação também. Estuda muito, passa para magistrado, aí faz essa escola. E como é que foi isso? Sabe, Zacarias, muita gente fala isso, né? Precisa estudar muito. E eu digo o seguinte, a questão não é o quanto você estuda, mas é como. Eu falo sempre para os meus alunos, o mais importante é o foco e a concentração. Não adianta você estudar 2 anos com a cabeça na lua. Não adianta você estudar pensando no feriado que vai chegar, né? Ou pensando que daqui a meia hora eu vou, sei lá, encontrar uns amigos. Não. Se você vai estudar para magistratura, para qualquer coisa, passar no vestibular, OAB, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, a questão não é a quantidade, é como, né, e a qualidade do teu estudo. Então, isso eu acho que é muito fundamental. Né? E eu acredito que eu não estudei muito tempo, mas eu estudei com qualidade. O resultado foi minha aprovação. Agora, eu vinha de uma carreira pública, eu vinha como procurador municipal, que, na verdade, eu trabalhava num setor da Prefeitura de Santo André chamado consultoria jurídica. Então, eu não tinha uma vivência de fórum, eu não tinha uma vivência do que a gente chama do contencioso, né? Das ações, propriamente dito. Eu tinha feito estágio, fiz estágio no bom escritório de Santo André também, né? Que era a minha cidade, e depois fui trabalhar na Prefeitura. Então, quando eu me tornei magistrado, eu confesso que eu tinha uma inexperiência forense bastante acentuada, né? Eu nunca tinha feito uma audiência penal, por exemplo, nunca tinha interrogado ou participado de um interrogatório, né? E isso era uma coisa que me assustava um pouco, né? Mas naquela época, diferente do que é hoje, eu acho que o desembargador Cortez explicou bem que hoje a escola da magistratura ela prepara muito mais o ingresso na magistratura, né? O juiz substituto para iniciar a sua carreira. Naquela época, não. Você passava no concurso, né? Ficava 4 dias em São Paulo, tendo de manhã uma conversa com juízes mais experientes. À tarde, você ia para uma vara civil ou criminal, ficava lá vendo o juiz trabalhar, e depois disso já jogavam a gente no meio do fogaréu, né? E a gente aprendia dessa forma. Então, não teve, como é hoje, a escola que prepara o aluno, que faz toda uma experiência, né? Coloca o aluno dentro de uma simulação de tudo aquilo que ele vai encontrar para frente. Eu já fui para Mogi das Cruzes e no meu primeiro dia eu assumi a primeira vara civil de Mogi das Cruzes, que era uma vara extremamente difícil, porque ela tinha muito processo e quase nenhum juiz parava lá. Né? Então, ela estava vaga, né? E eu já fui designado para lá. Então, foi um aprendizado assim na linha de fogo. Doutor, o senhor imaginou que um dia, é claro que faz parte da carreira e não são todos que querem e não são todos também que têm a oportunidade de chegar na segunda instância com o desembargador, lá, literalmente no tribunal, no palácio? Bom, a expectativa a gente tem, né? A gente tem, essa é o sonho, Porque tem alguns juízes que a gente até entrevistou alguns que preferem ficar na comarca, né? A não ser que seja uma coisa meio... Eles se enraizam ali, adquirem uma certa experiência, conseguem manter as suas convicções e ficam na comarca. Agora, como é que é isso? Porque São Paulo normalmente é mais ou menos a prática é essa, né? Quando eu
fiz a minha carreira na primeira instância, a organização judiciária era diferente do que é hoje. Né? Então, para quem não está familiarizado com isso, o Poder Judiciário ele é dividido em entrâncias. Né? O que são as entrâncias? É a qualidade, é a classificação das comarcas. Então, eu tinha, na época, primeira, segunda, terceira, especial, Tribunal de Alçada, Tribunal de Justiça. Né? Então, esses eram os degraus para se chegar ao topo da carreira. Hoje, nós temos inicial, intermediária, final e Tribunal de Justiça. Então, os alçadas foram eliminados, eles foram unificados no Tribunal de Justiça, e as entrâncias, elas foram reduzidas. E o que antes era a capital, que era só a entrância especial, que nós chamávamos, que era o último degrau da primeira instância, passou a ser várias cidades além da cidade de São Paulo. Então, na minha época, né, quando eu fiz a minha carreira, para chegar ao tribunal, obrigatoriamente tinha que vir para São Paulo. Né? E como eu era um morador da Grande São Paulo e depois eu me mudei para São Paulo, então vir para São Paulo era uma tendência natural. E isso facilitou também a progressão temporal na carreira. Ou seja, eu não parei, eu não fiquei parado em nenhuma comarca, né, pelas quais eu passei. Assim que foi possível a promoção, eu já fui promovido. Antes, principalmente os juízes mais antigos, muitas vezes optavam por ficar no interior. E aí tinham a carreira, digamos assim, bloqueada em termos de ascensão ao segundo grau. Né? Porque não queriam vir para São Paulo, e como não queriam vir para São Paulo, não queriam como ir para o tribunal. Com a mudança das entrâncias, então, por exemplo, Campinas, que era a terceira entrância, hoje é a entrância especial, um juiz que faça carreira em Campinas pode vir para o tribunal. Né? Porque aí ele não teria que obrigatoriamente passar por São Paulo. Então, isso beneficiou muita gente que tinha a opção de viver em cidades do interior, né? e com isso não ter a carreira truncada, né? Ou pelo menos dificultada. Né? Agora, eu confesso que eu sempre pensei em fazer a carreira assim. Eu entrei relativamente novo, né? Antes dos 30 anos, então eu imaginava que um dia eu poderia chegar ao segundo grau. Você está no segundo grau no Tribunal de Justiça e tal. Explica também para quem não entende. Eu quero também aprender. Eu vivo aprendendo, né? Eu vivo nesse meio há muito tempo, mas eu vivo aprendendo, né? A gente deixa passar o tempo e esquece. Explica para o que é agora, hoje, literalmente, o que o senhor faz parte da classe especial no tribunal. O órgão especial. O órgão especial? Tá. Eu já não faço mais, né? Eu cumpri 2 mandatos, né? A Constituição prevê que metade do órgão especial é eleita e a outra metade é por antiguidade. Eu fui eleito e pode ser eleito 2 vezes. Cumpri 2 mandatos de 2 anos. Eu já terminei, então minha passagem pelo órgão especial agora só se eu for por antiguidade. Né? Mas vamos lá, o que é primeiro, o que é a segunda instância? Né? Sem querer, né, assim, transformar a nossa conversa numa aula, mas querendo. Querendo, vamos nessa. Vamos, tá bom. Então, sempre é conteúdo para nós, para quem é do meio, imagina. Então, o Poder Judiciário é o único dos 3 poderes que é estruturado verticalmente. Né? Os outros são horizontalmente. Então, assim, no município eu tenho prefeito e Câmara dos Vereadores. Elas estão no plano horizontal. Né? No Estado eu tenho o governo e a Assembleia, e no plano federal eu tenho a presidência, o Executivo e o Congresso Nacional. Então, eles trabalham, né, numa linha de modo que o Congresso não tem hierarquia sobre a Assembleia Legislativa nem sobre a Câmara dos Vereadores, assim como o presidente não tem hierarquia sobre os governadores nem sobre o prefeito. Cada qual tem a sua competência. Né? O Judiciário não, ele é vertical. Por quê? Porque as decisões da base são revistas por uma instância acima, que é revista por uma instância acima e que poderá ser revista por uma outra instância. Então, eu tenho primeira instância, segunda instância, que são os tribunais de justiça, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais, o Tribunal Regional Federal, né, e o Tribunal Regional Eleitoral. E aqui eu tenho os tribunais superiores, né,
o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Militar e assim por diante. E aqui o Supremo. Então, por que isso é feito desta forma? Né? Porque a decisão judicial, para que ela tenha aquela condição necessária de uniformizar a vida das pessoas numa determinada sociedade, é preciso que elas, primeiro, tenham segurança. Então, quanto mais eu rever essa decisão, quanto mais pessoas se pronunciarem sobre essa situação, aumenta o grau de segurança na decisão. Né? Então, não depende de uma pessoa só, depende de várias pessoas. Segunda questão, nós temos uma unificação no entendimento. Então, se eu tenho um juiz numa cidade do interior A e um juiz da cidade do interior B, cada um decidindo de forma diferente, nós teríamos aquilo que se chama insegurança jurídica. Um tem aquilo que pede e o outro, na mesma condição, não tem o que pede. Ora, isso me leva à situação, né, que é talvez aquela que mais desperta a sensação do injusto. O que é a sensação do injusto? É saber que eu estou sendo tratado diferente do outro. Né? Talvez essa seja a sensação mais primária que nós sentimos com relação à ideia de justiça. Né? E eu sempre brinco, olha, o exemplo clássico, né? 2 irmãos, um vira e fala assim, ele pode e eu não. Ora, quando uma criança diz isso, ela diz para o pai, olha, a sua decisão, aquilo que você está dizendo é injusto porque eu estou sendo tratado diferente dele. Então isso é intuitivo, isso é quase que instintivo no ser humano. Né? E ninguém gosta de ser tratado diferente do outro. Por isso que quando a gente converge para uma instância acima, nós procuramos uniformizar isto. Né? Mas ainda assim não é suficiente, porque cada tribunal está num estado ou numa região. Então vai mais para cima, vai para os tribunais superiores, e aí nós temos, né, a busca desta uniformização do entendimento. As pessoas às vezes reclamam que o judiciário é lento, que o judiciário é lerdo, que a justiça tarda. O acontece que para poder ter esse tipo de segurança, né, nós temos que galgar esses degraus. A outra opção é uma justiça rápida, porém uma justiça que pode despertar um grau maior de insegurança. Né? Então, entre segurança e rapidez, há que se optar pela segurança. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo ele compõe a segunda instância da Justiça Estadual. Cada estado tem o seu Tribunal de Justiça. Bom, o senhor está no Tribunal de Justiça hoje de São Paulo, que poucas pessoas sabem disso, até pela quantidade de desembargadores, é o maior do Brasil hoje. Ele é o maior do Brasil. Algumas pessoas mais assim, entusiasmadas, né, chegam a dizer que ele é um dos maiores. Eu confesso que eu não tenho esse dado. Tá? Não saberia dizer se ele é o maior do mundo ou não. Mas eu posso dizer com certeza que ele é um tribunal muito grande, no sentido de volume de processo, no sentido de número de magistrados, né? Não só o tribunal, mas o judiciário paulista como um todo. Número de ações em andamento, né? O volume de recursos depositados em contas judiciais, por conta das demandas que ocorrem, né, no judiciário. O número de servidores, né? Para ter uma ideia, nós temos mais de 50 mil funcionários. O orçamento do Tribunal de Justiça é maior do que de alguns estados da federação. Então, realmente é uma máquina complexa. O senhor concorda, até uma experiência que o senhor deve ter tido, que agora que foi em tempos de pandemia, vocês trabalharam mais ou menos assim? Mais. O que eu quero dizer, quando eu falo mais, trabalharam mais ou menos, porque me parece, com todas as informações que a gente obteve, até de testemunho mesmo, que foi muito mais ágil, muito mais rápido. Aprenderam a trabalhar pela parte virtual. Né? Isso é uma questão bastante interessante. Eu brinco, né? Eu falo que eu não estou trabalhando em casa, eu estou dormindo no trabalho. Porque as horas trabalhadas, isso não é só conosco, as pessoas em geral que passaram a trabalhar em home office falam a mesma coisa. Como nós estamos no mesmo ambiente de trabalho
e de moradia, de lazer e de atividades cotidianas, a gente acabou confundindo todas elas, né? Então, eu acordo de manhã, já ligo o computador, né? Aí eu estou trabalhando, saio um pouco, vou tomar café, volto. Aí, então, se eu contar as horas que eu fico diante do computador hoje, né, trabalhando no nosso sistema, no SAGE, é mais do que eu trabalhava no gabinete. Então, isso acaba levando a uma maior produtividade geral. Só que não somos só nós, os advogados também. Então, aumentou o número considerável, né, de ações e de recursos para serem julgados. Então, nós trabalhamos mais, os outros trabalham mais, vem mais serviço, mais demanda, e aí vira um ciclo vicioso, né? Quase que um moto contínuo. Uma coisa vai alimentando a outra. Doutor, deixa eu comentar aqui, mas eu queria que o senhor especificasse melhor. O senhor faz parte de uma diretoria que defende a classe na Associação dos Magistrados Brasileiros, né? Ou não? Não, eu já fiz. Eu já fiz. Eu fui vice-presidente da MB, né? Fui secretário. De quem como presidente na época? Quem era o presidente na época? Era o Luiz Fernando. Era um juiz do Rio de Janeiro. Bem das antigas, bem lá atrás. 98, 99. Nossa, que me fugiu o sobrenome dele. Luiz Fernando. Até para enfatizar, se o senhor desenvolve, nós temos um paradigma aí, né? Porque a associação ela existe há muito tempo, né? E sempre veio presidida por um desembargador da segunda instância. Sim. Né? E de uns anos, das duas últimas gestões, veio um juiz da primeira instância. E temos um outro paradigma agora, que também é presidida por uma mulher, que é a Renata Gil, que eu a entrevisto na quinta-feira próxima agora. Ela vai eles vão falar sobre a associação. A AMB, ela teve juízes de primeiro grau. Né? O mesmo Luiz Fernando era Luiz Fernando Carvalho. Lembra? Luiz Fernando era juiz de primeiro grau. Depois ele sucedeu um desembargador de Minas Gerais. Depois ele foi presidente. E na sequência o Viana Santos, que foi presidente do Tribunal de Justiça, era desembargador, foi presidente da MB, de que eu fui secretário. Depois veio um juiz de primeiro grau, que era o Cláudio Maciel, do Rio Grande do Sul, e aí tivemos outros. Mulher, a Gil é a primeira, né? Realmente. Agora, na Pamages é mais recente. Realmente a tradição era de juiz da alçada ou do tribunal. Faz 2 gestões que foram eleitos, 3 gestões, já foram 3 juízes de primeiro grau eleitos. Como é que fala o juiz de tribunal? Não. É uma empresa privada, ela cuida dos interesses da classe, mas nós não queremos um menino lá do primeira instância para cuidar, não. Dizia-se que um juiz de primeiro grau não seria recebido pelo governador ou por um deputado. Isso é bobagem. Sempre... bobagem, imagina. Agora, eu gostaria de dizer uma coisa. Em 93, o Paulo Dimas, que depois foi presidente da Pamages, do Tribunal, secretário da Justiça, disputou a eleição da Pamages sendo juiz de primeiro grau. E eu fui candidato a vice-presidente dele. Nós perdemos, mas foi ali que tudo começou. Foi ali que tudo começou. Fomos a primeira vez, foi a primeira vez que juízes de primeiro grau ousaram, né, disputar a eleição da Pamages. Foi uma semente que foi plantada e que hoje está dando frutos. Tem um colega seu aqui que acabou de entrar, que é de Ribeirão Preto, o doutor Silvio Ribeiro. Sim, um abraço para ele. Ele tá nos assistindo aí. O Silvio é uma elegância fora do comum. Ele foi como o senhor, uns anos atrás, como assessor do presidente do tribunal, foi? Foi assessor do presidente, eu acho que foi do Paulo Dimas. Eu acho que foi do Paulo Dimas. Tenho certeza. O senhor, na sua época, chegou a ser assessor de presidente do tribunal também ou não? Foi assessor de 5 presidentes. Eu fui assessor do Francis Davis, depois do Vaz Andrade, na sequência o Youssef Carrali, Dirceu de Mello, e depois eu voltei, depois de muitos anos eu voltei também, porque esses foram na sequência, né?
e depois eu voltei assessorando o Viana Santos. Eu cheguei a conhecer, ter até uma relação profissional, institucional com o Dr. Viana. Aliás, acho que minha vida começou lá 20 anos atrás, eu acho que foi nessa época, e eu comecei a me envolver mais na questão do judiciário e tal, depois veio a questão institucional, que os contatos eram maiores, principalmente o Paulo Dimas, todos eles. Eu vou fazer uma pergunta que ela é um pouco polêmica, mas eu queria saber a sua opinião. Eu pergunto para todos, e eu sei que você tem colegas que é normal, mas assim, existe uma polêmica no meio jurídico aí. O que o senhor acha? Tem uns que defendem, outros que acham que tem que se mudar. O juiz que entra pelo quinto. Olha, eu tenho ótimas experiências com profissionais que vieram do quinto, tanto da OAB quanto do Ministério Público. Eu trabalhei com um advogado, eu disse que eu fiz estágio num bom escritório de advocacia em Santo André, e o advogado, que era um dos sócios desse escritório, o Renan Lotufo, ele veio para o tribunal pelo quinto. Lamentavelmente, faleceu recentemente, vitimado pela Covid. O Renan Lotufo foi uma das pessoas que mais influenciaram a minha vida profissional, sobretudo do tempo que eu fui estagiário dele. E ele veio para o tribunal e foi um excelente desembargador, professor da PUC, uma pessoa extremamente capacitada. Hoje, na Câmara que eu estou, na segunda Câmara de Direito Privado, nós temos um desembargador que veio do quinto, que é o José Carlos Ferreira Alves, que é de uma sensibilidade impressionante. Né? Parece que sempre foi juiz. E eu digo isso não para dizer que os advogados não têm sensibilidade, mas é que quando a gente ingressa na carreira e faz ela desde o início da vida profissional, você acaba se moldando muito mais a atividade de julgar, né, do que aquele que acabou de chegar como desembargador. Ele vai levar um tempo até se adaptar, porque é diferente você pedir, né, você reivindicar uma coisa e você julgar. São dois jogadores do mesmo time, só que cada um na sua posição. Então, seria a mesma coisa que pegar um goleiro e colocar de centroavante, ou colocar o centroavante no gol. Né? Você pode ser um excelente goleiro, mas não sei se vai ser um bom centroavante. O Zé Carlos Ferreira Alves, que é um São Paulino fanático, né? ele, se fosse um goleiro excelente, ele se tornou um centroavante também excelente. Então, ele é um grande profissional, eu admiro bastante. Então, foi uma grande, vamos dizer assim, como ele mesmo diz, né, uma aquisição para a magistratura. Assim como tantos outros. Se eu for falar todos aqui, eu corro o risco até de esquecer de alguém, vai ficar muito desagradável. Falar do Zé Carlos, porque está na minha Câmara, então é mais fácil. E também tem excelentes que vieram do quinto do Ministério Público. Né? Tem um que eu gostaria até de citar o nome, porque gostaria de homenageá-lo, foi o Antônio Carlos Malheiros, que faleceu recentemente também. Eu cheguei a entrevistá-lo no cartão de visita no programa, eu cheguei a entrevistá-lo, ele coordenava a Vara da Infância. Isso. Eu fui curador especial da Vara da Infância, na Vara Central, durante 12 anos. Então, para trabalhar com infância, na Vara da Infância, precisa ser uma pessoa especial. Né? É um trabalho muito árduo, um trabalho muito difícil. E ele realmente deixou muitos amigos na magistratura, muitas saudades, está deixando saudades porque era um exemplo de pessoa. Então, eu acho que quem critica, eu acho até, veja, todo mundo tem o direito de ter sua opinião e defendê-la, mas muitas vezes a crítica com relação ao quinto é por conta da carreira, né? Porque é um número considerável de desembargadores de cargo de desembargador que não está acessível aos juízes de carreira. Né? E também a questão da idade. Muitos promotores e advogados chegam mais cedo ao tribunal do que juízes. Mas eu acho que isso faz parte do sistema. O sistema está aí, né, já estava aí quando nós entramos na carreira, e não tenho que falar contra, não, ao contrário, eu considero todos eles excelentes magistrados e fazemos todos parte do mesmo time e estamos voltados para a mesma função, que é julgar. Quando anunciei, nós fizemos a divulgação da sua entrevista,
E eu recebi uma mensagem do doutor Arimatea, Eu li. você chegou a ler? Que é juiz titular de Franca. É uma elegância, ele às vezes ele até entra para cumprimentar o convidado, ele entra junto aqui, ó, e ele também, hoje ele faz parte da MB, mas também foi de uma elegância de dar, porque você entrevistar um juiz de uma comarca tem tanto a importância do que você está no tribunal. Eu acho que são situações distintas, mas tem o seu próprio valor, eu acho, né? E também, quem mandou também falou que o senhor era um excelente magistrado também, foi o Ricardo, que é assessor de comunicação e jornalista, nonato, que é da Justiça Militar. Ele também mandou uma mensagem, falei, pô, mas eu li a mensagem do Arimatea, fiquei muito feliz, eu gosto muito dele, a gente se conhece desde o tempo que eu fazia campanha para a Pamagis, e retribuo, é um magistrado excelente como pessoa também. Você sabe que eu brinquei com ele na entrevista, porque, o senhor sabe, ele foi oficial da PM antes de ser juiz, né? Então, na entrevista, eu falei para ele assim, essas são as irreverências que acontecem durante... no trabalho mesmo, que até vou pedir para o senhor contar alguma história interessante que o senhor passou, até no direito privado. E eu perguntei para ele se bate incontinência, porque às vezes, como ele está na vara da infância hoje, né? Mas como entra PM, às vezes vai tá conduzindo alguém, ele falou, não, cara, é normal os caras baterem incontinência para mim. Eu falei, mas por que o senhor foi oficial da PM ou porque o senhor é juiz? Ele falou, os dois. Agora, eu queria que você explicasse um pouquinho hoje da sua área, do direito privado, porque tem algumas histórias interessantes. Eu uma vez entrevistei o seu colega, o doutor Jacó Valente, e ele disse que até uma vez decidiu uma ação de briga de centavos. Acontece muito essas coisas loucas no tribunal, não? Acontece. Sabe, ontem mesmo eu estava vendo um processo e uma parte... dos processos que eu julgo, no direito privado, ele é dividido por matéria, né? E eu estou no direito privado 1, que é uma subdivisão do direito privado. E nós julgamos, entre outras coisas, direito de família, que é o grande volume. E direito de família é uma área do direito muito apaixonante, porque envolve, né, o comportamento das pessoas, envolve vida, né, na sua forma mais pulsante. Então, os grandes conflitos realmente estão nessa área. E conflitos interpessoais, né? Às vezes não é uma questão juridicamente complexa, né? Mas ela é complexa na forma de se encontrar uma solução em razão de estar lidando com pessoas, em geral, vulneráveis, né? Em estado de vulnerabilidade. São crianças, é uma família desfeita, então é toda uma problemática aí emocional. E ontem eu estava conversando com a minha assistente a respeito de um caso, em que ela estava dizendo, olha, a parte pediu o arrolamento de bens, quer dizer, ela está se separando, ela quer deixar registrado quais são os bens a partilhar, né? E ela falou assim, olha, é um fogão, uma cômoda, uma moto e mais uma outra coisa, né? E o juiz indeferiu o arrolamento. Eu falei, mas veja, não há diferença se essa família tem uma cômoda, um fogão e uma moto, ou se ela tem 500 imóveis, 5 aviões, 10 iates, né, e 40 mil empresas, e R$1 zilhão no banco. Não importa. Para essa família, estes bens é tudo... Representa... né? Talvez para ela seja até mais importante. Então, essa é uma forma, né, um pouco diferente de enxergar às vezes, né? Falar assim, mas está brigando por isso? Porque isso é tudo que eu tenho. Então a questão não é volto, né? Não é a quantidade, mas é o que aquilo representa para mim. E para aquela pessoa, aqueles poucos objetos eram tudo que ela tinha. Quando eu fui juiz da Vara da Família em Santo Amaro, eu sempre conto esse caso, eu fiz 2 audiências em sequência. Numa, eu dividi copo de geleia. Na outra, eu dividi faqueiro de prata, né? Tapete de pé.
Então, na primeira saiu um acordo, né, e era assim, bom, mas eu tenho 6 copos, então 4 para um, 2 para o outro. Né? O homem ficou com 2, a mulher ficou com 4. Né? Cobertor, tá. Era tudo que eles tinham. Daí entrou um casal novo, um casal jovem, rico, né? E aí estavam separando e queriam dividir os presentes de casamento. Então, o faqueiro Christopher foi minha madrinha que deu, então fica para você. O tapete persa, isso, tapete persa em 1980, né? 90, que era uma coisa, né, muito, não era acessível como hoje. É isso, né? A gente lida com coisas iguais, não importa se você é pobre ou rico. A diferença é o quanto, mas a necessidade de se buscar uma solução é igual. E é aí que entra a especificidade. A primeira situação é sempre quando não se há acordo e acaba indo a recorrer e vai para o tribunal, né? Mas tem também questão, Vale de Família também tem questão até do cachorro, né? Acontece muito isso também. Tem. Quem fica com o cachorro, ou quem vai visitar o cachorro, ou quantos dias... É bom contar essas coisas que são uma irreverência, uma coisa que a sensibilidade, porque o juiz que está naquela situação fala, pô, mas isso aqui, estou brigando por isso, mas é o que você está falando, realmente aquilo é o que tem valor, é o que, por incrível que pareça, né? E hoje os animais, né, que deixaram de ser animais de estimação e viraram pets, né, até porque é mais fácil falar pet do que falar animal de estimação, eles assumiram um papel na família. Da família muito grande. Então, realmente, gera uma série de conflitos. Né? E eu tenho solucionado de uma forma muito simples. Muito simples. Eu trato os animais, apesar de adorar os animais, eu tenho... Agora há pouco, meu gato quase subiu aqui e ia aparecer na tela, eu tive que segurar ele, que ele adora quando eu estou fazendo alguma coisa, se exibir. Mas a questão, eu falo assim, veja, se eu tenho um carro, e esse carro é meu e seu, nós não temos que dividir a despesa? Temos. Nós não podemos dividir o tempo de uso? Podemos. Animal, a mesma coisa. Não precisa dizer que o animal tem status de sujeito de direito. Né? Eu acho que isso é uma discussão complexa, né? E que vai nos levar a certas encruzilhadas difíceis, né? De escolher qual o caminho. Eu participo muito de banca de conclusão de curso. E já examinei alunos que defenderam esse status para os animais, né? E aí eu digo, olha, então eu estou com um problema muito sério. Ontem eu cometi um homicídio duplamente qualificado, né? Porque eu enrolei a língua agora aqui. Muda a palavra. Eu matei um pernilongo com uma raquete, né? Eletrocutei um pernilongo. Então foi motivo fútil, meio cruel. Não, mas o pernilongo eu posso matar. Mas por que eu posso matar o pernilongo e não posso matar outro animal? Se o direito à vida é dos animais, então eu tenho que estender para todos. Então, eu não posso simplesmente dizer que só os animais fofinhos, né? Só os animais que são... Né, assim, que eu posso carregar no colo, né, que eu posso acariciar, merecem esse tratamento. Eu acho que todos devem merecer, então. Então, com relação aos animais, né, e volto a dizer, eu sou um dos que defende os animais, estou absolutamente contra, né, qualquer forma de agressividade, de maus tratos. Né, meus gatos todos foram recolhidos da rua, né? Então a gente tem esse comportamento. Agora, juridicamente, eu encaro ainda os animais como objeto, né? Um objeto que a gente gosta, a gente cuida, a gente trata, e na hora da divisão, lógico que não é como uma cadeira, fica metade para cada uma, ou uma cadeira para cada um, mas você quer o animal é dos dois, os dois vão cuidar. Então, despesa com veterinário, despesa com comida, despesa com o banho, vão pagar. E a visita? A mesma coisa. Se é meu e é seu, vamos dividir o tempo. Olha, é simples, não tem que ficar criando grandes teorias. É bem simples. O único problema da questão do animal que é uma coisa interessante, o senhor pode decidir e tal, isso é óbvio, mas é a questão do sentimento, né? Que tem uma questão do sentimento. Eu recebi o senhor está falando de gato, hoje ainda recebi um vídeo, não sei nem de onde veio, eu até andei mostrando que uma criança tentou subir numa varanda,
Ah, eu vi. Eu Vou ver vi. esse vídeo. O gato tentando tirar a mãozinha. Meu, é uma coisa impressionante quando se fala da evolução desses animais também hoje em dia, até porque da forma que são criados, né? Isso. Não, mas isso é óbvio. Eles têm. A gente, quando fica fora de casa, quando chega, eles fazem. Eles ficam perto da gente. Né? Não é que nem cachorro que fica pulando, né? Mas eles vêm, eles querem ficar junto, eles querem ficar perto. Acho que perdemos o seu áudio aí. Agora voltou. Porque eles têm esse sentimento que a gente estabelece uma regra para que ambos, né, donos, ambos tutores, possam ter contato com o animal e o animal não sofra. Agora, tem uma coisa, né, é preciso compreender a dinâmica do animal. Por exemplo, os gatos não gostam de mudanças de ambiente. Então, essa coisa de ficar... Esses dias eu vi uma decisão que o gato ia ficar 6 meses com um que mora em Brasília, 6 meses com outro que mora em Belém do Pará. Eu acho que isso vai gerar um estresse muito grande para o animal. Né? Porque a dinâmica do gato é exatamente um animal que gosta do seu cotidiano, gosta da sua... Ele tem a sua rotina, ele é metódico. Né? E ficar mudando ele de ambiente é complicado. Doutor, o senhor é professor, né? Quando a gente tem uma vasta experiência e a gente está numa posição, vamos dizer, devido à experiência e privilegiada, a gente tem o que ensinar, principalmente quando a gente define, a gente está acabando de falar aqui, quando a gente define a vida e as coisas, eu diria assim, o patrimônio das pessoas, né? Como é que é o doutor Álvaro dando aula? Principalmente agora, em tempos de pandemia. Como foi isso? Olha, foi como trocar a roda do carro com ele andando, viu? Porque tivemos que aprender a dar aula pelo sistema online. E hoje já estamos acostumados, foram 3 semestres já de aula nesse sistema, mas no começo, o primeiro semestre foi difícil. Até os alunos se adaptarem, até nós nos adaptarmos, foi realmente um desafio. Mas agora não, agora já está tudo, já encaixou. Né? Mas na realidade... Eu posso te pedir um segundo? Claro. Eu não estava preparado para usar o celular, eu ia usar o computador, então minha bateria está acabando, eu só vou pedir para trazer o cabo, por favor, dá só um minutinho. Depois a gente edita. Pode ficar tranquilo. Não, pode. Tá, só um minutinho. Tá, fica tranquilo. Pronto, já foi pegar. É só anexar aqui o cabo, já fica... Depois a gente edita que nós vamos retransmitir depois pela TV. Aí a gente já... Então, pode continuar. Você estava falando negócio de dar aula via virtual. A gente dá aula pelo time Microsoft Teams, né? E isso faz com que a gente, depois de um certo... Deixa eu anexar aqui, só. Depois de uma certa... O senhor vai anexar, deixa eu só dar mais uma entradinha aqui. Eu estou com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor Álvaro Augusto dos Passos, que é da terceira... ele é da Câmara de Direito Privado. Eu quero dizer que essa nossa conversa, a biografia do doutor estará no portal Cartão de Visita News, hospedado para conteúdo de pesquisa, e estará também no portal da Rede Brasil de televisão. Estamos retransmitindo o Grupo Tati de Comunicação e suas multiplataformas. Tá? Para quem está nos assistindo, eu agradeço. Nós temos aí simultaneamente muitas pessoas ouvindo a gente falar da separação dos adultos e brigando por causa do gato. Vamos lá, doutor. Eu acho que é um assunto pertinente, porque parece brincadeira, mas parece engraçado, mas não é brincadeira. A gente fala, mas E tem aumentado o número de ações dessa natureza exatamente porque muitos casais optam por ter mais animais do que filhos, né? Então, é muito comum. Isso não é difícil de achar, não.
Doutor, o senhor está na segunda instância, então, quando o recurso vai para o direito privado, qual cadeira? Eu não sei se é assim que se fala. Por exemplo, o senhor recebe aí, tem que decidir vara de família e sucessões, né? Tem mais alguma na parte civil? No direito privado, no privado 1, né, direito privado 1, que a gente chama, que é a subseção, nós julgamos, a maior parte, quase metade do nosso trabalho é direito de família. Né? Todas as questões relacionadas ao direito de família, com exceção daqueles que envolvem menores em situação irregular. Porque aí a competência é da Câmara Especial. Né? Então, questão de adoção, né? Aí é na Câmara Especial. Abandono, é lá. Crianças com família, pai e mãe, é com a gente. Temos sucessões, né? Que é a questão das heranças, né? Aquilo que é deixado com a morte. Plano de saúde, que também é um volume considerável. Todas as controvérsias relacionadas ao plano de saúde, tanto a questão da negativa de cobertura, quanto a negativa de tratamento, quanto aumento de preço, tudo isso compõe a nossa competência. Questão de compromisso de compra e venda, todos esses contratos, sobretudo com essas consultoras. Né? Temos toda a parte de responsabilidade civil também conosco. Né? Então, responsabilidade civil contratual, né, que decorre, por exemplo, do tratamento médico, responsabilidade civil por crime, não, nós não julgamos o crime, mas julgamos a responsabilidade civil de atos praticados pela internet, né, o que tem aumentado bastante também. Direitos autorais, direito de imagem. Então, esses são os nossos processos mais recorrentes. Além de outros, os capião, né? Os direitos autorais já tem tido muita novidade por causa dessa questão de utilização de imagem. Porque às vezes você pega uma imagem que está todo mundo usando aí e você acaba se utilizando até para fazer uma matéria institucional, alguma coisa assim. E tem gente que vem e reclama por isso. Você está fazendo marketing do cara, está falando. Tem muito disso? Os caras não querem nem saber? Querem saber. Tem demais. Por exemplo, você vê uma foto bonita, né? Pega essa foto e coloca no seu programa. Pronto. A violação de direito autoral. Né? Nós julgamos casos de uma pessoa que tinha uma foto surfando e era um fotógrafo, né? Fotografava as pessoas pegando onda, fazendo surf, e uma confecção estampou na camiseta a foto. Deu ação judicial. Teve uma lanchonete aqui em São Paulo que decorou toda a lanchonete com um tema da Star Wars. Jornada nas Estrelas. Star Wars. A produtora, a Lucasfilm, entrou com ação. Né? Nós estamos agora... o momento agora é de ações de jogadores de futebol que tiveram a imagem veiculada em jogos de videogame. Meu, é uma coisa maluca. Mais de 1.500 ações distribuídas. Agora, a imagem é dele. Se a empresa está explorando a imagem, precisa pagar. Direito, né, é pessoal. Agora vem cá. Não tem... o senhor está lá em cima, né? Então até chegar no senhor demora um pouco isso, né? Tem várias discussões na primeira instância e tal. Mas, por exemplo, o cara já vai cobrando ou ele tem o direito de notificar, ele notifica para tirar e o cara não tira. Ou o cara já se utilizou muito daquilo e não tem mais jeito. Não, ele pode notificar, né? Mas também não é pré-requisito. Ele pode entrar com a ação desde logo e pedindo aí que o juiz determine a suspensão da veiculação da imagem. Você pode fazer ação judicial, né? E ainda ele pede o quê? Direito cessante, essas coisas? Não. Depois ele vai pedir isso como indenização, né? Dano moral, dano material, quanto ele ganharia se tivesse cedido a imagem dele, né? Dano moral, porque
ofende a personalidade da pessoa, então, ou dano à imagem também, né? Porque, veja, a questão não é o dano, é o uso indevido da imagem. Não é que a imagem dele foi danificada, né? Entendi. Não é que ele sofreu se viu numa situação vexatória. Não é isso. É que a imagem dele é um produto. Né? É um produto. E esse produto está sendo comercializado sem que ele receba por isso. Esse é o centro da questão, da discussão. O problema da internet hoje... Tá vendo por que eu não tenho Instagram? Não, a internet é um perigo, porque, eu já teve pessoas que utilizaram a imagem da gente, já teve imagem que foi cedida, e aí o cara reclamou que a imagem foi ele que fabricou para outra pessoa, entendeu? E assim, é claro que você não quer. Aí tem gente que pede indenização sem que entre com uma ação do nada, sabe? Virou uma festa. Sim, tem muitos aventureiros também, né? Olha, eu queria registrar, o Zacarias, já que nós falamos dele, queria registrar que o José Carlos Ferreira Alves acabou de entrar na live, está assistindo a gente. Que bom! Ele tem que assistir depois, que vai ficar hospedado no Instagram e no portal, que nós comentamos dele aqui. Não vou falar o que eu comentei, não, para ele ficar curioso. O senhor falou de um comentário do direito privado, não foi só... Foi uma outra coisa que o senhor comentou que eu queria fazer um comentário. Era família, direitos autorais... Plano de saúde... Chegamos no ponto. Eu sei, né? Até porque temos jornalistas que são envolvidos na área de saúde, que não querem ser antiético, né? Mas é o que a gente sabe na questão do jornalismo. Estão saindo várias liminares aí para que os planos e tal, os caras começam a acordar porque parece que, a minha opinião, né? Parece que o plano de saúde é feito até para não pagar. É uma coisa muito estranha. Muita confusão se dá na hora que você chega no hospital. Vocês devem estar recebendo um monte de reclamação. Então, assim, a pergunta é a seguinte. Muita coisa do direito privado aparece na questão da saúde, inclusive agora em tempos de pandemia. Sim, muito. Nós temos três questões recorrentes. A primeira é a questão do reajuste, né? Que os planos de saúde tornam-se muito onerosos para as pessoas, então elas querem discutir os critérios de reajuste, querem discutir o índice, tem o índice da ANS, né, que é a correção pela inflação, e tem o índice que é o índice de sinistralidade, que é o quanto aquela apólice gerou de despesa para o plano e que depois é rateado entre os segurados, né? Então, se uma apólice tem pessoas que demandam mais atividade de serviço médico, então eles dizem, esse grupo tem um alto índice de sinistralidade. Então, aumenta, né, o prêmio, que é quanto paga para o segurador, né, por conta disso. Então, também gera uma discussão grande a respeito desse tema. Outra questão é a negativa de tratamento, né? Dizer, olha, você não tem acesso a isso, você não tem direito a esse tratamento, a esse serviço, né? Também é algo bastante recorrente. E um terceiro ponto, que também nós temos enfrentado muito, é quando o plano de saúde ele dá cobertura a determinado procedimento, mas não oferece um meio para que ele seja exercido, seja fornecido ao segurado, né? Então, às vezes, a pessoa está numa região que o plano de saúde não tem um hospital qualificado para aquela atividade. Então, ele quer que o plano pague o serviço feito por um hospital privado, um hospital não credenciado. Então, essas são questões bastante recorrentes no nosso meio, né, com relação às ações do plano de saúde. Que bom falar com o senhor. Nós estamos há quase uma hora já.
Eu vou te fazer a última pergunta, para que isso seja breve, para que a gente não seja interrompido. Quero dizer que estão sendo transmitidos pela Tati Comunicação e suas multiplataformas. Toda a nossa conversa estará hospedada no portal Cartão de Visita News e no portal da Rede Brasil de televisão. Doutor, para quem o senhor entrega o seu cartão de visita? Perdão, cortou, não ouvi. Para quem o senhor entrega o seu cartão de visita? Para quem que eu entrego o meu cartão de visita? Olha, eu vou entregar para os meus alunos, para os meus amigos, né, para aqueles que comigo caminham nessa longa jornada que é ensinar o direito e aplicar o direito. Eu acho que essa é a minha missão. Então, eu entrego para essas pessoas me acompanharem. Muito obrigado pela sua participação. Estaremos numa próxima. Obrigado por abrilhantar o nosso conteúdo aqui. E parabéns pela sua simpatia, viu? Obrigado. A oportunidade. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Queria deixar aqui um abraço a todos vocês, uma boa noite e um bom final de semana. Obrigado. Obrigado.